Pessoas! Hoje nós vamos falar sobre medo de dirigir. Tem cura? 5 dicas para ajudar no medo de dirigir. 5 dicas para você poder melhorar, poder se curar. Então, o que acontece geralmente? A pessoa nunca dirigiu e desenvolve um medo de dirigir. A pessoa já dirigiu e passa a ter dificuldades de dirigir. E tem pessoas que conseguem tirar a carteira e depois, por algum trauma, por alguma situação difícil, param de dirigir, né? Começam a criar toda uma descarga, toda uma dificuldade. Para todos esses casos, a gente vai falar hoje, né? Vamos dar algumas sugestões para a autossuperação. Como todo transtorno, existem vários níveis. O nível leve, o nível médio, o nível mais grave desse transtorno. Então, o medo de dirigir ele é considerado uma fobia específica. Tem até um nome próprio, amaxofobia, né? Um nome bem esquisito. Então, o que se observa é que ele costuma ter um outro medo dando suporte, influenciando, acentuando o próprio medo de dirigir. Porque o medo de dirigir, ele não é propriamente o medo principal. Ele aparece ali como uma impossibilidade de comportamento da pessoa. Mas por trás dele existem outros tipos de medos que fomentam esse medo mais visível, que atrapalha a vida da pessoa. Então, consciente ou inconscientemente, podemos ter por trás do medo de dirigir o medo de perder o controle da situação, o medo de perder o controle sobre si próprio, sobre a sua mente, dependendo do estado de pânico que a pessoa entra, dependendo da descarga somática, né? Podemos ter o medo de errar, o medo de não ser capaz, o medo de não dar conta, o medo de ser julgado, o medo de causar prejuízos a alguém, o medo de machucar alguém, o medo de se sentir culpado, por errar, se sentir rejeitado, criticado, avaliado, reprovado. Então, vocês estão vendo que o medo de dirigir, ele é mais ou menos que uma consequência. O que pode ter por trás são outros tipos de medo grandes que impedem a pessoa de ter esse comportamento de forma tranquila, segura, consigo mesmo. E esse processo ele é embebido por ansiedade, também maior ou menor grau. Então a pessoa, no momento em que ela está pensando em ir dirigir, ou que ela senta no carro, já pode começar toda uma descarga neurovegetativa. Tremor nas mãos, confusão mental, taquicardia, sudorese, tremor nas pernas. Esses são os sintomas mais básicos que impedem, se forem acentuados, a pessoa não consegue controlar. E aí vai ter toda uma dificuldade realmente dela manter a calma e manter o raciocínio em toda a administração das atitudes, né, das ações para o dirigir, passar a marcha, trocar a marcha, pisar no pedal, olhar nos espelhos. Esse movimento todo conjugado, nós precisamos treinar o cérebro para fazer todas essas ações ao mesmo tempo. Isso se dá no treinamento da autoescola. Dependendo do tipo de pessoa que vai treinar você, você vai sair dali com muito mais dificuldade do que você entrou. Eu já tive clientes que me relataram que o instrutor não tinha paciência, não ensinava tudo o que deveria, até instrutor que chama a pessoa de burra. Então, como não traumatizar com um profissional desse que está no lugar errado, né? Tá na profissão errada. Porque quem está ensinando precisa ter muita paciência. Então,
Se uma pessoa começa a se traumatizar quando está aprendendo, ela vai ter problemas lá na frente na prova, na hora da prova. E os desafios maiores é tanto na prova quanto um trauma posterior. Por exemplo, existem pessoas que, por medo de serem avaliadas, criticadas, julgadas, reprovadas, medo de errar, elas não conseguem fazer a prova prática do Detran. Começa a cabeça a dar uma embolada e todo aquele problema corporal que a pessoa não consegue, ela até sabe o que deve fazer, mas não consegue ser eficaz naquele momento. E algumas pessoas que já fizeram a avaliação na prova do Detran 3, 4 vezes, vêm para o consultório para tratar esses medos primários, para tratar esse estado de ansiedade. E aí precisa ser feito todo um treinamento mental, toda uma dessensibilização para retirar do corpo toda essa descarga, né, de adrenalina. Para limpar a mente, a pessoa precisa ser instruída novamente, zerar esse conteúdo para ser instruído novamente. E ela conseguir ter um novo programa mental, pensar diferente. Quantas vezes, quando a pessoa sabe dirigir e passa por, ou então está se aperfeiçoando, e senta do lado um carona que também traz toda uma insegurança. Não fala o que deve ser falado, né? Bota a pessoa para baixo, ou fica com medo também, acentuando o medo do motorista. Então, é muito complicado. Você deve, quando você está aprendendo a dirigir, você deve escolher quem você vai colocar no carona, porque senão vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então, essa ansiedade, à medida que você vai dirigindo e se frustrando, errando, porque a mente está tão agitada que não consegue ter um raciocínio, uma percepção tranquila. Se você se vão acontecendo erros, mesmo que pequenos, você pode ter uma autocobrança tão grande que vai tensionar o seu corpo e fazer com que você não tenha a percepção perfeita e desanime, né, propriamente de dirigir. Por isso que o pensamento otimista ele precisa estar sempre presente. No caso, como melhorar essa ansiedade? Eu já falei em outras lives que a memória ela se dá em 3 níveis de funcionamento do nosso ser. A memória pelo pensamento, a gente memoriza uma fala, um pensamento, uma expressão, a gente memoriza a emoção e a gente memoriza aquela carga no corpo. Dependendo da situação, mesmo que você vá tentando superar, existem cargas que elas são tão fortes que só com uma autossugestão não é suficiente. Por exemplo, pessoas que passaram por acidente de carro, pessoas que presenciaram algum tipo de acidente, fica marcado no visual, na mente e no corpo. Então precisa ser feito um trabalho mais profundo de sensibilização. Então, a pessoa já pode ter passado, como eu falei, por situações de acidente ou nada pode ter acontecido na vida da pessoa e ela já traz um certo medo, uma certa insegurança de não ser capaz. Como explicar que a pessoa nunca passou por nenhum tipo de acidente nem por trauma e ela não consegue dirigir, não consegue pegar na direção? O que significa pegar na direção? Pegar na direção para muitas pessoas significa ser responsável, agir. E quando eu sou responsável, quando eu estou na direção de algo, eu não confio em mim, eu acredito, eu sinto que algo de ruim possa acontecer. Essa também é uma queixa muito constante. Eu sinto que algo
pode acontecer porque a tendência é eu imaginar que eu vou perder a direção, como se o carro tivesse vida própria eu não fosse conseguir conduzir, não fosse conseguir segurar o volante. Já que não aconteceu nada de diferente na vida da pessoa, na vida atual, a hipótese que a gente utiliza é de que em algum outro momento do tempo ela tenha passado por situações de perda de controle, não necessariamente dirigindo algo, e que essa história ficou tão presente no inconsciente que toda vez que a pessoa, na vida atual, tem um estímulo, tem uma situação que ela suspeita que possa perder a direção, que possa perder o controle da situação, esse é o gatilho para que toda aquela carga inconsciente venha e dispare e desague no corpo através do transtorno da ansiedade. Né? Então, essa é uma hipótese que a gente utiliza para, através do tempo, essa memória venha ao longo das vidas, que tudo que não é resolvido tende a se repetir. Então, esse conteúdo traumático, ele está no inconsciente. Quando tem um gatilho na vida atual, eclô, né, vem tudo à tona, e aí realmente tem que fazer um trabalho mais profundo em cima disso. E aí, como é que a pessoa, quais são as dicas que a pessoa pode utilizar para dar uma melhorada nisso tudo? Por pior que pareça, nós precisamos sempre ter um bom pensamento, precisamos sempre querer com essa força interna, né, com essa vontade, precisamos querer enfrentar. Eu costumo dizer que a nossa mente é programável e através da autoobservação a gente pode escolher o que a gente deixa na mente. Se a gente quer deixar com que a mente mande na gente, defina quais são os padrões e as atitudes que a gente quer ter, qual o comportamento que a gente quer ter, ou se eu sou o senhor da minha mente e eu é quem vou, de forma consciente, escolher o que eu quero pensar, o que eu quero fazer e como eu quero agir. Então, se você tem ali uma situação, o importante é não pensar muito antes daquilo acontecer, não dar vazão aos pensamentos negativos prévios. Então, eu marquei um treino quarta-feira à tarde. Eu estou me dirigindo para lá, eu só lembrei do compromisso, eu zerei minha mente e não me permito pensar sobre a direção, sobre a aula de forma negativa. Eu só vou pensar na hora que acontecer. Isso evita que aquele pensamento de incerteza, de dúvida, de desconforto, aumente, de dúvida sobre você mesma. Aquilo é você estar praticamente cortando as asas dos pensamentos negativos. Então, enfrentar o próprio medo é muito importante. Não se entregar, lutar, esvaziar a mente, colocar pensamentos positivos, né? Isso é um treinamento. Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que para situações leves e moderadas, você consegue fazer sozinho e superar. Para situações mais graves, onde vem um pânico realmente, e a pessoa não consegue se controlar, ela precisa então de uma ajuda psicoterapêutica. Uma segunda dica é evitar pessoas que andem com você, que te deixem mais nervosas do que você já é, do que você já está. Então, procura, né, conversar com as pessoas antes, ou então nem convidar, e deixa também pessoas que estejam ali incentivando, ajudando você, trazendo alguma segurança, algum conforto para você enquanto você dirige. Enquanto você não tem muita prática, é legal até você ter do seu lado alguém realmente que possa te dar dicas, que possa te mostrar a visão que você precisa ter, né? Prever situações que estão acontecendo mais à frente. Então é todo um treinamento que a mente vai gradativamente se acostumando e só a prática vai resolver isso. A terceira dica é: programe o treino, faça treinos curtos e vai aumentando esse treino com o tempo.
algum conhecido, algum amigo, parente, que você sabe que tenha paciência, convida ele para ir com você e comece gradativamente. Primeiro, você dá uma volta no quarteirão, depois uma volta no bairro, depois na outra semana uma volta na cidade, e assim você vai ampliando, porque a sua confiança também vai aumentando. E tem coisas que só com a prática é que vão trazer, né? Só com a experiência que essa segurança vai sendo desenvolvida. Uma dica legal é você pensar na liberdade que você vai ter. Isso para muitas pessoas é um incentivo muito grande. É como se viesse uma enxurrada de vontade de vencer a si mesmo enquanto você dirige. Então, se você pensar nas coisas boas que você pode fazer com o carro, ajudar as pessoas, levar a família para passear, fazer passeios, essa liberdade, essa sensação de liberdade já é o próprio prazer, já é o próprio incentivo. E a autossatisfação que a gente tem quando a gente está conseguindo superar, mesmo que aos pouquinhos, todos esses passos. Então, essa autossatisfação, esse prazer que a gente sente, essa autoafirmação, já é um grande incentivo para a gente pegar e meter a cara, né? A quinta dica é o autoconhecimento. É não deixar pensamentos negativos invadirem sua mente. Banir tudo que você pensa de negativo sobre você. Eu não sou capaz, nada, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir porque eu me sinto julgado. É um grande problema porque o inspetor, o examinador, na hora do teste da direção, para muitas pessoas ele funciona como um verdadeiro juiz. O que a gente encara também, o que a gente encontra, é que em vidas passadas, ou a pessoa passou por situações de julgamento, de avaliação, de reprovação, muitas das vezes em público, e ela passa a se desacreditar. A pessoa até se sente culpada, tem a sensação de poder errar, e logo em seguida, naturalmente, já vem uma culpa. Então, são processos mais profundos, mais inconscientes, que nesses casos precisa realmente até lançar mão, dependendo do caso, de uma regressão de memória. Então, prestar atenção nos pensamentos, nas emoções, nas sensações. Isso tudo a gente consegue muitas das vezes separar e isolar esses pensamentos. Como sempre, em todos os transtornos, eu vou dar uma dica extra aí, antes de você pegar a direção, faz uma meditação, faz uma respiração profunda, porque a respiração profunda, ela é um bálsamo para muitos problemas que a gente tem, principalmente da ansiedade, porque ela reduz a aceleração cardíaca, ela melhora a percepção mental, ela reduz a agitação, a confusão mental, oxigena o cérebro, e é um ansiolítico natural, ou seja, trabalha contra a nossa ansiedade. Talvez você precise fazer uma respiração profunda ao longo de todo o dia e um pouco antes de pegar no carro, tá? Essas dicas você coloca em prática e depois me diz nos comentários como você se sentiu, como foi para você, você que está assistindo, se tem medo de dirigir ou se já dirigiu e parou de dirigir, não importa. Se gostou, se inscreve no canal, clica nas notificações para receber, tem muito material novo que vem por aí e dá o seu like, tá? Nos vemos no próximo vídeo, um beijo!